Vamos lá. Nós vamos então seguir com o nosso estudo do Tormentos da Obsessão, psicografia do Divaldo, autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Nós seguimos com o capítulo 18, Socorro de Emergência, e como o próprio título diz, Socorro de Emergência, foi ali um trabalho então emergencial para atender o encarnado que se encontrava à beira de uma queda moral, um trabalhador dentro da seara espírita que se encontrava em fase de bastante fragilidade naquele momento. Nós fizemos a revisão no nosso encontro passado do trecho lido, e aí então nós vamos agora acompanhar as orientações para Edmundo, que é a nossa personagem, que ele se encontra encarnado e em desdobramento vai encontrar então com Eurípides e toda a equipe espiritual que tem ali responsabilidade pelos trabalhos, que ele estava desenvolvendo. Bom dia, Jerusa. Muito bem, vamos lá. No momento em que ele é trazido então para aquele ambiente no plano espiritual, inicia-se então aqui a conversa com ele, Ouvindo-o e despertando, Edmundo logo recobrou a lucidez, detectando com relativa facilidade o local onde se encontrava, não ocultando a surpresa que o acometeu. Sorridente percebeu o mentor, que jovialmente o convidou à reflexão, sem maiores preâmbulos. Saudamo-lo muito cordialmente em nome de Jesus, a quem servimos. Aqui nos reunimos e o recebemos, carinhosamente, com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recreação espiritual ou de compensação emocional. Objetivamos, isso sim, acordá-lo para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço e que, nesse momento, encontram-se em grave perigo para sua concretização. Fez uma rápida pausa e, com um tom bondoso, mas enérgico, prosseguiu. Você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores e o atendeu por bom período da assistência física. Abeberando-se da inexaurível fonte do Espiritismo, saciou a sede de informações e despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade, que jamais deixou de regatear-lhe auxílio e apoio. Agora, quando a notoriedade o alcança, facultando-lhe ensejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Aqui, então, como a gente já conversou, é naquele momento em que o trabalho dele começa a ganhar uma certa notoriedade, uma certa expressividade. Portanto, fazendo com que ele se torne mais conhecido, uma pessoa mais reconhecida. E em vez de aproveitar essa posição para fazer com que o trabalho se propague, ele começa então a usar essa posição para benefício pessoal. E a gente faz um paralelo, com relação ao Chico, com relação ao Divaldo, que em certo momento passaram também a se tornar conhecidos. E no caso do Chico, por exemplo, do Divaldo, passaram a se tornar conhecidos nacionalmente. E aí então, exatamente nesse momento, a presença constante dos mentores, no caso de Emmanuel, no caso de Joana e outros espíritos que estavam ali acompanhando e colaborando com o desenvolvimento do trabalho deles no campo da mediunidade, no campo da divulgação doutrinária, eles então ali estavam sempre sendo chamados à atenção. Aqui nesse caso nós encontramos algo bastante parecido, um espírito então chamado de volta ao plano espiritual em desdobramento para recordar o planejamento que foi feito. Vamos lá então. Entendemos que esses adversários já se lhe encontraram, fixados no espírito, responsáveis que foram por mais de um insucesso em existências anteriores. Todavia esta é a sua oportunidade,
feliz para servir ao Senhor, e não para dele servir-se, como vem fazendo, repetindo a insânia para a qual recebeu altas doses de energia libertadores. A mediunidade ostensiva é compromisso muito grave de consequências relevantes, que não pode ser utilizada mediante a irreverência e o despautério. É que lembrando, que ele estava sofrendo o assédio também de espíritos vinculados a ele no passado pelo processo de obsessão, e estavam aqui, como a gente viu, no centro cerebral estava instalada a matriz obsessiva, o que também apresentava no aparelho sexual. Certamente os plugs de ligação haviam sido deslindados magneticamente naquele momento pelos assistentes. Então, só para lembrar que essa era a conexão que ele tinha então com os desencarnados que o assediavam. E seguindo então. Não lhe deve ser vão o conhecimento espiritual para o transformar em espetáculo circense, que lhe exalta o personalismo doentio em detrimento da austeridade e da consciência de dever que lhe cumpre atender. O investimento dos bons espíritos está sendo malbaratado, enquanto a futilidade e a presunção assumem prioridade no seu comportamento. Silenciou, facultando ocasião de serem as suas palavras apreendidas e memorizadas. Ante o aturdimento de Edmundo, o benfeitor continuou: iremos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou e os que vem desrespeitando sob induções dos espíritos vulgares, que ora se lhe associam à conduta mental e social, apoiados nas suas preferências transatas. Então aqui a gente viu, bom dia, abraço, o que foi chamado a atenção, que sim, ele estava sendo induzido por esses espíritos vulgares, mas essas induções aconteciam pelo fato dele dar essa abertura, pelo fato dele dar preferências a essas tendências inferiores, favorecendo a participação desses espíritos também. Então ele não estava sendo vítima, ele estava sendo coautor dessas mesmas ações equivocadas. Folheando a senhora Modesto, a nobre médium desenrolou um pergaminho que trazia nas mãos e, com voz pausada, por solicitação do medianeiro e sua anuência jubilosa, algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. Eu me encontrava pasmado. Era a primeira vez que eu via uma atividade dessa natureza, mediante a exibição de um relatório no qual estavam arquivadas as responsabilidades de alguém comprometido perante as soberanas leis. A voz metódica da senhora parecia derramar pérolas luminosas, que eram os deveres que assinalariam a experiência do companheiro reencarnado. Você prometeu, prosseguiu com a leitura do documento, canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores, superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas empréstimo superior, a fim de dignificá-la. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Rogou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudessem tesourar paz. Empenhou-se para que a sua fosse a família universal, e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada. Por alguns minutos, a médium vitoriosa repassou
as informações contidas no pergaminho em luz até concluí-lo. Silenciando, Eurípides perguntou-lhe com tristeza na voz: que tem o querido irmão feito da fé renovada? Como se tem utilizado dos recursos mediúnicos, ora movimentados por forças inferiores? Como se encoraja a tentar unir César e Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar que a vida deve ser fluida sem qualquer desvio de suas concessões? Outras interrogações foram apresentadas, com amor e severidade, a fim de que ficassem impressos na memória espiritual todos os acontecimentos daquela noite incomparável. Então, só para a gente poder fazer uma pequena revisão daquilo que foi apresentado, então vamos aqui às promessas, aos compromissos, né? Inicialmente, canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Então aqui, abdicar de todo personalismo, abrir mão de si mesmo, abrir mão do próprio ego, o que é para nós um grande desafio. Porque o egocentrismo ainda é uma tendência natural de todos nós. E nesse caso, abrir mão desse personalismo e canalizar todo o reconhecimento, todas as homenagens e triunfos para a doutrina e para Jesus é um desafio muito grande. Nós temos encontrado esses modelos de virtude, como no caso do Chico, do Divaldo, que nós vemos, né, que quando acabam ali recebendo aquele grande reconhecimento, transferem exatamente para aquilo que é a fonte de todo o conhecimento, de toda a posição que eles conseguiram alcançar, que eles conseguiram conquistar. Nós temos também, bom dia, embaixador, temos também, aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores. Esse servir e passar significa prestar o serviço e seguir em frente, buscando as próximas oportunidades, e não ficar simplesmente aguardando os aplausos e o reconhecimento. Superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas empréstimo superior a fim de dignificá-la. Então essa bajulação, circo de bajulação, que é referido aqui para nós, é exatamente por causa do reconhecimento que ele teria com o trabalho desenvolvido. Então, ele estaria envolvido com pessoas, envolvido com personalidades, sendo assediado pela notoriedade que ele conquistaria, e ainda assim ele teria que resistir a tudo isso. Olha que desafio enorme. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Essa solidão significa, como nós já vemos assim muitos exemplos, não apenas dentro da própria doutrina, mas também indo além das suas fronteiras, nós vamos encontrar, por exemplo, aqueles que elegeram como suas famílias a família universal. Escolheram, nesse caso, se absterem de relações pessoais, de relações afetivas, para se dedicarem exclusivamente ao trabalho. Por isso, então, essa solidão, dele viver essencialmente pelo trabalho. E a gente vai pensar, poxa vida, mas é uma vida de muito sacrifício. Para esse espírito em especial, essa escolha que ele fez, essa escolha atual, ela tem uma relação direta com sua própria história. Quando no passado, então, com usos e abusos que ele acabou vivenciando, teve uma queda moral muito profunda. E agora ele teve oportunidade. Então, na verdade, é aquele remédio que para nós pode parecer um remédio amargo para tratamento de uma patologia muito grave que ele acabou adquirindo. Então, é para o bem dele próprio. E ele continua. Rogou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Aqui também é a mesma coisa. Nós veremos a presença desses indivíduos sofredores para serem eles sua companhia diária, para exigirem dele a atenção tão necessária, que na verdade era uma exigência.
não das pessoas, mas da circunstância que ele escolheu vivenciar, para que ele pudesse então dedicar toda a sua energia, todos os seus esforços em prol do seu próprio crescimento. E é bastante interessante porque me veio agora a imagem de Madre Teresa. Então Madre Teresa é aquele espírito que também fez essas mesmas escolhas. Escolheu a se dedicar à religião, se dedicar àquela causa para que pudesse exercer esse amor pleno que ela escolheu vivenciar. E aqui nós vamos perceber uma comparação. Nós temos aqueles que escolhem vivenciar essa experiência pela capacidade que ele tem de doar amor em benefício do sofrimento dos outros, e temos aqueles que escolhem essa experiência como parte de um processo de reabilitação. No caso, nós não conhecemos a história e nem temos por que conhecer, mas nós vamos encontrar espíritos que estão nesse processo contínuo de crescimento em que vivenciar esse tipo de experiência é algo praticamente natural no curso evolutivo em que eles estão caminhando. Para outros, é uma escolha que foi feita, muitas vezes ali pensando e temendo eventuais fracassos, para que ele pudesse se reabilitar diante da sua própria história. Então vemos dois indivíduos vivendo experiências semelhantes, porém com origens diferentes. Um vivendo a sua própria grandeza já conquistada e o outro se sacrificando para tentar conquistar essa grandeza. E aqui nós vemos então Edmundo, esse espírito que corre o risco de uma grande queda moral. Coloca para nós também aqui, e isso tudo através da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudesse entesourar a paz. Essa simplicidade de coração é exatamente uma vida humilde, coisa que a maioria de nós é algo que nós, de um modo geral, nós não desejamos. Nós desejamos o conforto, desejamos as facilidades, desejamos a fartura, desejamos eventualmente até mesmo a riqueza. No caso dele, essa simplicidade de coração, para que ele pudesse então armazenar em seu coração o tesouro da paz e não o tesouro material. Empenhou-se para que a sua fosse a família universal e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada. Então aqui que nós vimos alguns dos itens que se encontravam naquele documento de compromisso que ele mesmo assumiu, digamos que ele mesmo assinou. E aí então, além das orientações que foram transmitidas, somando-se a esses desatinos de comportamento moral e psicológico, prosseguiu o nobre mentor, advertimos-lo que os mensageiros que o amparam têm encontrado dificuldades para manter o contato psíquico, porque os seus centros de captação mediúnica estão sintonizados com as faixas de baixa frequência que decorrem das suas aspirações ocupadas por ativistas infelizes. A mente do médium deve sempre estar vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo, desse modo, a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem na ilusão, estimulando conduta equivocada para mais estreitarem a comunhão psíquica com aqueles que os albergam no mundo íntimo. Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior, tais como a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto o social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o espairecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Nesse sentido, o caro irmão tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual, negligenciando os deveres
para ter tempo de entregar-se ao culto da personalidade e ao prazer nas rodas elegantes do anedotário picante e vulgar, tanto quanto da exibição de valores que estão longe de ser legítimos. Para onde pretende direcionar os passos? Que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Onde o devotamento à causa do bem? A simples presença nas reuniões que propiciam a exaltação do ego, nas quais a chocarrice e a insensatez campeiam, somente traz maior contingente de responsabilidade não atendida. Torna-se urgente que faça uma avaliação de conduta, a fim de retornar à charrua sem olhar para trás, de retomar a charrua sem olhar para trás. Fracasso hoje significa compromisso adiado para mais tarde, com aumento de graves deveres. Esse nosso encontro deve facultar-lhe o despertar da consciência e a visão real do compromisso com o corpo efêmero. Não negamos a contribuição da psicanálise a que recorreu para a elucidação dos enigmas que dizem respeito ao sexo e aos conflitos que dele se derivam. Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal. A sua carga genética é desenhada antes desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados, necessitando mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos que contribuem para a aparente melhora, mas não resolvem em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. Aqui, antes da gente continuar, lembremos então, inicialmente foi trazido para nós a relação, de recursos para a manutenção da saúde interior, daquela nossa saúde psíquica, da nossa saúde espiritual. Temos então oração, leituras edificantes, trabalho de socorro fraternal, tanto quanto o social, que diz respeito aos valores assistenciais, a meditação, o espairecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados, etc. Então tem aqui para nós uma relação de atividades, de práticas, que, quando bem adotadas e tornando parte da nossa rotina cotidiana, acabam se tornando antídotos bastante poderosos de proteção contra qualquer tipo de liberação de tendências que nós mesmos trazemos e, da mesma forma, contra os assédios que sofremos constantemente. Então, esse tipo de postura, por isso que existe aquele pensamento, que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, a mente vazia, bom dia, Andréa. Essa mente vazia, essa ociosidade que é colocada para nós, não significa, o que é muito importante nós lembrarmos sempre, que a ociosidade espiritual é diferente da ociosidade material. Porque muitas vezes nós podemos passar os nossos dias absolutamente tomados de atividades, mas não é a questão da atividade, é como nós vivemos essas experiências diárias. Então não é o que eu faço, é como eu faço. É como eu faço. E nesse como eu faço é que vai exatamente trazer para nós essa vulnerabilidade para que as quedas morais aconteçam. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso é colocado para nós que ele tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual, pela negligência dos deveres, porque sim, ele continua ali trabalhando mediunicamente, ele continua trabalhando na instituição, só que a forma como ele tem trabalhado tem o colocado exatamente nessa condição de risco. Depois aqui,
né? Pois é, Braz, é importante isso, né? E a gente percebe que no mundo de hoje, esse mundo tão dinâmico, esse mundo tão corrido, muitas vezes nós perdemos um pouco da referência. É por isso que as atividades do nosso dia a dia devem ser adotadas, devem ser abraçadas, juntamente com uma filosofia de vida muito bem sustentada. E nós conversamos aqui na primeira parte desse capítulo que a filosofia que nós adotamos é uma filosofia sustentada por esses valores, por essas práticas, por essa compreensão. Então nós somos ali envolvidos no aspecto intelectual, quando nós passamos a ter compreensão da realidade da vida, tanto do mundo material como do mundo espiritual. Temos ali no aspecto espiritual, quando temos ali, né, nas irradiações, nas faixas vibratórias com as quais nós nos sintonizamos, as práticas morais e mentais que nos conectam com essas faixas, da mesma forma as atividades do nosso cotidiano. Então basta que nós adotemos uma filosofia que nos coloca nesse caminho, que certamente nós temos ali o equilíbrio. Mas muitas vezes nós pensamos, eu trabalho o dia todo, o que mais eu preciso fazer? Na verdade não é o trabalho, na verdade é a forma como se trabalha. De que modo que nós nos ocupamos mentalmente e intelectualmente? Aqui nós dedicamos os esforços mentais, morais e intelectuais que nós temos. Depois ele coloca, num outro ponto para nós aqui também, deixa eu ver aqui, tá, aqui também, ele fez uma observação a respeito da busca por parte de Edmundo de orientações psicológicas. E aquele, como ele colocou aqui, né? Não negamos a contribuição da psicanálise. Aqui recorreu para a elucidação dos enigmas que dizem respeito ao sexo e aos conflitos que dele se derivam. Então aqui ele chamou atenção para algo importante, porque ele diz assim, é muito importante, muito interessante que a gente tenha a psicologia hoje atual como sendo esse instrumento de orientação, de sustentação e reajuste que nós temos aqui à nossa disposição. Porém, é importante nós lembrarmos que hoje os recursos da psicologia, eles tratam do indivíduo naquilo que o indivíduo é agora. Porque hoje os instrumentos que a psicologia utiliza para o seu desenvolvimento, ela não rompe as barreiras da existência atual. Então ela vai sempre analisar o indivíduo da forma como ele se apresenta e não como o espírito imortal que ele é. Por isso que ele coloca aqui para nós. É muito importante a psicanálise e tudo mais. Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal. A sua carga genética desenhada é desenhada antes desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados. E ele coloca, necessitando mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos, que contribuem para a aparente melhora, mas não resolvem em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. Então, quer dizer, conforme essas ciências que trabalham com a mente conseguirem avançar além das fronteiras atuais da nossa existência, nós teremos ali uma visão muito mais profunda do ser. Vai com Deus, então, Angelina. Tá, fica quietinho aí. Então é importante lembrar isso, porque nós vamos perceber que todos os conflitos que nós temos hoje, muitas vezes se mostram como conflitos até mesmo insondáveis pelas nossas ciências que trabalham na área da saúde mental. Porque nós vamos encontrar um indivíduo deprimido, encontrar um indivíduo que traz conflitos, indivíduos que trazem
a liberação de suas tendências inferiores. E a visão que essas ciências têm hoje é uma visão do momento. Então, quer dizer, esse tem aqui uma tendência para esse tipo de comportamento e o outro não tem. Quais são as causas disso tudo? Talvez as circunstâncias, talvez as ideias que ele alimenta. E se nós considerarmos, em vez de pensarmos apenas no indivíduo naquele momento, pensarmos no espírito imortal, que vem acumulando experiências milenares que estão culminando naquele momento. Que é essa psicologia que nós estamos vendo, como nós já vimos aqui também, que é praticada no plano espiritual. Essas terapias que fazem com que o indivíduo faça uma revisão de si mesmo, olhando para a sua história e não olhando apenas para o seu momento. Enquanto hoje nós procuramos analisar como foi o nascimento, como foi a infância, até mesmo como foi a gestação. Então, como foi a gestação, como foi a infância, como foi a adolescência, como foi a sua juventude, para tentar entender do porquê o indivíduo sofrer determinados tipos de transtornos ou sofrer determinados tipos de conflitos em determinado momento da sua existência. Agora, quando nós rompemos essa barreira da existência atual, nós veremos um indivíduo que já traz, antes da sua chegada ao mundo físico, essa bagagem de experiências vivenciadas entre conquistas e fracassos. Então nós vamos perceber que a origem não é de agora, é de algo do passado. Então, no plano espiritual, os terapeutas trabalham com a história do indivíduo, enquanto que os profissionais hoje da área da psicologia e da psiquiatria vão tentar entender o indivíduo a partir desse contexto que ele se mostra. Daí a gente vai encontrar as tantas limitações, não apenas nessa, mas em todas as áreas. Se nós pegarmos a medicina, por exemplo, a medicina vai trabalhar, por exemplo, uma causa tratada como sendo de origem genética, vai tratar o efeito no organismo através de cirurgias, terapias, medicamentos, etc., etc., enquanto que muitas vezes a causa dessa doença é uma causa que já se encontra implantada no espírito e acaba apenas se manifestando através da somatização no seu organismo físico. Então tudo isso nós vamos analisando dentro das diversas ciências aqui do nosso mundo para compreendermos do porquê o indivíduo é daquele jeito. Por que que as pessoas são como são? Por que que a sociedade é assim? Por que que o mundo é como é? E não simplesmente imaginar que é o acaso que vem formando e deformando tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. Até mesmo, como a gente tem acompanhado dentro dessa realidade atual, por exemplo, daquilo que acontece no sul do nosso país, nós vamos olhar e pensar assim, bom, infelizmente é o acaso que fez com que toda aquela tragédia acontecesse e proporcionasse sofrimento para todas aquelas milhares, milhões de pessoas. O acaso proporcionou sofrimento para aqueles milhões de pessoas. Aí nós vamos entender a lei de causa e efeito, que vai muito além da nossa capacidade de compreensão, que Kardec inclusive procurou abordar isso no Livro dos Espíritos, sobre lei de destruição, sobre as tragédias naturais que nos assolam, do porquê das guerras e conflitos, sempre observando algo que vai além da nossa existência atual. Então, por enquanto, a doutrina espírita procura nos abrir um pedaço dessa cortina. Mas nós ainda não temos a capacidade de olhar além, porque não basta olhar além, é importante ter a capacidade de compreender esse além. Porque revelar o mundo espiritual, simplesmente por revelar os seus mistérios, vai simplesmente nos colocar em contato com uma outra realidade que nós não conseguimos ler, nós não conseguimos assimilar. Por isso, então, aqui nesse caso, quando ele fala dessa questão da psicologia, que é muito interessante, mas então eles chamam o espírito como espírito que ele é e reabre para ele, faz uma revisão
da sua realidade. Que não adianta procurar terapia aqui se ele não se der conta da realidade espiritual que ele vivencia. Continuando, vamos lá. Você solicitou determinadas inibições de natureza sexual a fim de dedicar-se mais ao amor desinteressado de paixões, à convivência com os sofredores, compreendendo-lhes os transes por que passam, a renúncia de alguns prazeres, de modo a oferecer maior contributo aos labores espirituais. Ademais, tornando-se visível o seu trabalho espírita, não lhe cabe o direito de desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas, que irão servir de modelo para outros corações atormentados, que buscarão a fuga ao invés do enfrentamento libertador. Olha que interessante, né? Então, não adianta ele querer expor: olha, eu tenho esse conflito, eu tenho esse transtorno, o meu corpo não funciona direito, e buscar tudo aquilo sem ter consciência do porquê está vivendo tudo aquilo. É algo muito importante. A Jerusa colocou aliado à negligência contemporânea, causando débitos futuros, né, no caso do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente sempre lembra que, além desses transtornos, nós temos ali as causas anteriores e as causas atuais, que vão servir de aprimoramento para a própria sociedade, com as ações, com as medidas que tem que tomar. Então tudo aquilo é uma combinação de fatores que nós não conseguimos compreender. O que nós podemos olhar hoje é: e se tivesse uma estrutura diferente? Poderia ter evitado isso ou aquilo? Sim, poderia. Mas será que isso seria o suficiente para resolver as necessidades e pendências que aquela comunidade tem, que aqueles indivíduos têm? Então, por isso que nós vemos apenas um aspecto e de uma forma muito simplista, sem olhar, na verdade, ali o grande todo que diz respeito às experiências espirituais de cada indivíduo e de cada comunidade. Lembre que nós estudamos naquele trecho, naquele artigo, na verdade, a mensagem publicada lá no livro Obras Póstumas, de prova de expiações coletivas. Então, do porquê daquele grupo todo passando por isso. Hoje é até um pouco delicado nós pensarmos dessa forma, de entendermos que as coisas acontecem por uma necessidade. Como é que a gente vai analisar uma catástrofe como aquela como sendo uma necessidade espiritual? Seria uma grande insensibilidade da nossa parte. Assim como nós olhamos, é uma necessidade daquele povo passar por aquela guerra. Como? Passar por uma guerra é a necessidade de um povo. Então, porque a nossa visão limitada no mundo atual não nos permite compreender algo que vai além da existência atual. Quando nós imaginamos, por exemplo, a escravidão, quando nós imaginamos o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando nós olhamos as grandes tragédias que vão acontecendo pelo mundo afora, na história de cada sociedade, nós simplesmente vemos os fatos e achamos esses fatos, sem dúvida nenhuma, bastante doloroso em todos os sentidos. Mas qual é o aprendizado espiritual? Porque já que nós entendemos que Deus é justo, que a sua justiça é perfeita, como é que nós vamos analisar aquela situação sem considerarmos a justiça de Deus? Por isso é muito difícil de nós tentarmos analisar por uma visão tão pequena como nós temos hoje, por uma visão tão limitada apenas nessa realidade atual. E aí então vem o caso da vamos confiar e vamos trabalhar para recomeçar, porque esse é o papel nosso aqui nesse nosso mundo. Vamos lá. E ele continua. No caso aqui do Edmundo, se queixando, né, das dificuldades que ele enfrenta no campo da sexualidade, sem se dar conta que ele pediu essa restrição para que ele pudesse se aprimorar. Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. A reencarnação
é bênção que faculta a reparação dos erros e propicia o crescimento moral mediante o dever retamente exercido. A tarefa que você escolheu põe-no em contato com antigos companheiros de alucinação, hoje desencarnados, que ora se manifestam para demonstrar a sobrevivência, não obstante permaneçam alguns em estado de perturbação e pesar e desar, deixando sequelas vibratórias no seu campo mediúnico. Para uma saudável convivência espiritual, torna-se imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida no que diz respeito à elevação de pensamentos e nobreza de atos. Houve um silêncio expressivo. O benfeitor fez um sinal quase imperceptível, e dois auxiliares deram entrada a um espírito visivelmente cruel, que estertorava no campo vibratório em que era conduzido. Enquanto isso, Dona Maria Modesto, profundamente concentrada, atraiu a entidade violenta que lhe tomou os recursos mediúnicos, logo esbravejando. Por que essa proteção a esse biltre? Não veem que ele nos elege em vez de aos senhores? Reencontramo-nos por fim, após um largo distanciamento. Atraído por ele e suas mórbidas exigências morais, vivemos agora em parceria. Ajudo-o na dissimulação, na prática do exibicionismo, e devoro-lhe as entranhas, nutrindo-me com o ódio que lhe devoto. Tomado de surpresa, Edmundo estremeceu e pôs-se muito pálido. Reconhece-o? Indagou-lhe Eurípides, tomado de imensa compaixão. Como não? Ripostou o visitante que tremia, dominado por profunda emoção. Vivemos juntos em Paris, nos dias já longínquos do começo deste século, quando nos acompliciamos, ambos em relacionamentos perversos. Eu experimentava peculiar intuição a respeito da sua presença no meu campo psíquico, mas não tinha certeza. Não pôde alongar-se porque o sicário interrompeu-o de chofre praguejando. Tu sabes que a morte a ninguém devora. Mais do que outros, tens conhecimentos da imortalidade e suas diversas vivências graças aos seus recursos mediúnicos. Agora estás sob o meu comando, e não mais daquele que antes te conduzia. As afinidades que existem entre nós e que aproximaste mais quando optaste por nossos interesses, tornam-nos quase chifópagos espirituais. Espero que nesse intercurso predominem os meus sentimentos, arrastando-te aos sítios onde me encontro por tua causa. Edmundo mantinha uma expressão de choque, desenhada na face, e respirava ofegante, quase transtornado. Nas suas paisagens íntimas, a memória houvera desencadeado painéis que estavam cobertos pela névoa do esquecimento, mas permaneciam vivos e agora retornavam. Com a elevação que o caracterizava, o mentor dirigiu-se ao verdugo e atenuou-lhe a agressividade, informando: o amigo se refere ao conhecimento da imortalidade que o nosso Edmundo possui, mas o fato é idêntico em relação a você. Sobrevivente do carreiro carnal, permanece com os valores que amelhou e deles se utiliza. Tomando a decisão de vingar-se do antigo companheiro de lutas, escorrega na mesma rampa da loucura, porque se torna vítima de si mesmo. Ninguém tem o direito ou o poder de transformar-se em cobrador do seu próximo, buscando regularização de compromissos que ficaram em sombras. A vida a todos impõe suas necessidades, não cabendo a ninguém esse procedimento arbitrário e infeliz. Da mesma forma como o nosso Edmundo agiu incorretamente, a sua conduta não lhe é diferente. Até quando teremos a luta
mudando somente de cenário e prosseguindo a mesma batalha. Ele em nada se modificou, estertorou o enfermo espiritual, permanecendo vulgar e debochado, explorador da credulidade alheia e aproveitador sem caráter. É destituído de sentimento de amor e de dignidade porque o seu egoísmo o alucina. Sempre foi assim a sua forma de viver. Não desconhecemos os problemas do seu acusado, elucidou o instrutor. No entanto, não vemos em condições de ser-lhe você o julgador impiedoso e o cobrador inditoso. A sua atitude não é diversa da que ele vem mantendo. Não lhe cabe, portanto, a prerrogativa de apresentar-se como braço da lei que a tudo e a todos alcança, porquanto isso dá-se sem a intervenção de quem quer que seja. Haja o que houver, interrompeu o indigitado perseguidor, seguirei vingando-me e ninguém me impedirá de fazê-lo. Nossos laços de identificação, muito vigorosos, me facultarão isso. Eu o conheço e os senhores não. Compromisso com ele não tem qualquer sentido. Os anos em que esteve cá, preparando-se para a nova existência, não lhe concederam as resistências morais, as resistências necessárias para a autossuperação. Foi um investimento muito valioso em pessoas sem dignidade. Quanto a isso, interferiu Eurípides com brandura, não lhe cabe o julgamento, por falta total de conhecimentos que lhe facultem a isso. A decisão veio de mais alto, e ele aceitou a incumbência, havendo falhado em alguns pontos, é certo, graças também à tua interferência, o que lhe diminui a responsabilidade, mas estando ainda de condições de recomeçar e prosseguir com admiráveis possibilidades para o êxito do futuro. Então aqui o que foi colocado é que o Edmundo tem responsabilidade, mas essa responsabilidade ela acaba sendo atenuada pela influência que ele sofreu. Então ambos ali têm um grau de responsabilidade. Agora, o que ele chama a atenção desse espírito é que ele em nada tem direito de fazer qualquer julgamento, já que a própria atitude dele como obsessor já o coloca não apenas na mesma condição, mas muitas vezes até numa condição pior, porque ele age intencionalmente, enquanto Edmundo age pelas tendências que ainda o dominam. E segue o Eurípides. De nossa parte, agradecemos a presença do amigo e suas informações, que serão levadas em conta ao tempo em que o envolvemos em vibrações de paz e de perdão, despedindo-nos por enquanto. Os assistentes acercaram-se da médium em transe e aplicaram-lhe energias anestesiantes, que terminaram por acalmar o agressor espiritual, que se rebelava e esbravejava, levando-o ao sono refazente e logo retirando-o do recinto. Então a gente viu ali que a presença desse espírito era uma presença objetiva. Tinha um único objetivo, que era levar esse choque a Edmundo, esse choque de realidade a Edmundo. Quanto ao tratamento que ele receberia, isso seria tratado especificamente com ele, como nós vimos em outro caso também. O Honório, que tinha ali o Mefistófeles, que era o seu obsessor, aconteceu a mesma coisa. Eles ali se apresentaram, se viram, o espírito foi afastado, levado para outro lugar, para outra atividade, enquanto cada um seria tratado separadamente. No silêncio que se fez natural, podia-se ouvir a respiração ofegante de Edmundo, que chorava sinceramente comovido. O amoroso Eurípides acercou-se-lhe, tomou-lhe as mãos e falou-lhe paternalmente: Irmão da alma, tenha cuidado. Você acaba de conhecer a trama oculta que se desenrola na erraticidade inferior para impedir-lhe o avanço. Naturalmente que nós,
os seus amigos devotados, não nos encontramos inertes, e esta reunião é uma demonstração disso. Todavia, a sua cooperação será de inestimável valor em benefício dos seus deveres. É necessário retroceder no caminho por onde tem seguido para recomeçar a estrada da renúncia e do serviço de Jesus por onde deve avançar. Não se extremunhe ante a realidade que lhe cabe entender para prosseguir. Os dias terrestres são muito rápidos, por mais largos se apresentem. Se você cumprir com o dever, retornará ao lar vitorioso para os grandes momentos de felicidade que aguardam todos aqueles que são fiéis. Iremos deixá-lo consciente do nosso encontro espiritual, a fim de que possa refletir e reprogramar os seus atos. Sabemos que não será fácil, porque os seus aduladores encarnados e exploradores espirituais estarão vigilantes. No entanto, a opção será sempre sua. Tenha bom ânimo e confie no Senhor que nos ama. Agora, durma e repouse para despertar em paz e em lucidez. Então aqui, por enquanto, nós vimos então esse chamamento para que ele pudesse voltar. E algo aqui que chamou minha atenção foi quando disse, porque os seus aduladores encarnados e exploradores espirituais estarão vigilantes. Ou seja, ele construiu um círculo social em que ele já estabeleceu uma forma como ele se relaciona com as pessoas. Ou seja, ele já tem liberdade e já deu liberdade para essas pessoas se relacionarem com ele dessa forma. A partir desse encontro, ele deverá passar por um processo de reeducação de si mesmo e também de reeducar essas pessoas. E essa reeducação que ele vai oferecer será estabelecer novos limites. Certamente ele perderá muitos daqueles que estão ao seu lado, porque se sentiam privilegiados, se sentiam beneficiados com esse tráfico de amizade que nós vimos, Esse tráfico de influência que existia dentro desse meio. No momento em que ele cessa esse tipo de concessão, ele passa, a partir daí, a criar antipatias. E certamente ele vai sofrer apontamentos, vai sofrer críticas, porque ele é um falso, porque antes ele me tratava de um jeito e agora ele me trata diferente. Da mesma forma, os próprios espíritos verão nele também alguma resistência surgir, o que despertará uma certa ira, uma certa obstinação por parte deles, para continuar ali assediando-o e fazer com que ele retorne a esse domínio. Então, para ele vai ser assim, a retomada de um novo caminho, só que não será fácil, porque ele precisará primeiro se desligar de todos os velhos hábitos e velhos grupos e companheiros que ele estabeleceu até então. Seguindo, começou a aplicar-lhe energias relaxantes que adormeceram o médium visitante, que recuperou a expressão facial, agora refletindo paz. Logo depois, Eurípides orou com unção, agradecendo ao Senhor da vida pela concessão daquela madrugada, deixando-nos envolvidos num halo de alegria e de felicidade. Antes que a reunião fosse formalmente dissolvida, os assistentes reconduziram ao leito o amigo reencarnado, enquanto os presentes, após saudações afetuosas, nos afastamos, cada qual buscando o seu próprio ambiente de repouso. Dr. Inácio e Alberto tiveram a gentileza de conduzir-me ao apartamento e durante o trajeto indaguei ao sábio médico: Edmundo se recordará da experiência de há pouco? Sim, redarguiu generoso. O inconsciente libertará as informações com bastante clareza e as lições recebidas, tanto do adversário espiritual como do benfeitor,
voltarão à consciência para lentamente se diluírem no esquecimento parcial. E terá possibilidades de retornar ao caminho do compromisso? Indaguei com real interesse na sua renovação. Sem fazer-se muito solicitado, ele explicou: quando o espírito reencarnado se enleia nas experiências do prazer sensual, demora-se obstinado na busca de novas sensações que lhe facultem o exorbitar das forças. Em face do hábito que se lhe fixa, encontra alguma dificuldade em mudar de comportamento, excesso quando visitado pelo sofrimento depurador que lhe dá dimensão da realidade na qual se encontra envolvido. Não raro, as advertências espirituais, do tipo das que acabamos de participar, resultam pouco frutíferas em razão da obstinação da conduta e refreada no sono carnal. Entretanto, tem o valor de demonstrar as bênçãos do amor, sem limite, que tudo investe em favor daqueles que se lhe encontram comprometidos, a fim de que se não tenham do que queixar: abandono, desconforto, solidão, necessidade. Nunca lhes faltam os recursos do mundo maior. Saber aplicá-los é tarefa de cada qual. Oraremos, no entanto, e volveremos a inspirá-lo de diferentes formas, a fim de que aproveite a ensancha formosa que lhe está sendo concedida. Nesse sentido, o Espírito Mateus, encarregado de o assistir, não medirá esforços nem meios para liberá-lo de si mesmo e daqueles perturbadores com os quais comparte as paixões desordenadas. Chegando ao recinto generoso onde me hospedava, despedi-me dos amigos afetuosos e procurei o repouso, não sem antes meditar em torno das lições que nos foram ministradas naquele amanhecer de bênçãos. E aí então, termina aqui o nosso capítulo. O próximo, distúrbio depressivo. E aí então ele vai contar para nós agora novas experiências que vão sendo observadas naquele período em que ele se encontrava lá no hospital, acompanhando todos os pacientes, transtornos, terapias, trabalhadores, né, enfim. Estava ali presente. Só lembrando, nós estamos aqui na página 211, que termina aqui o nosso livro na 255. Então já atingimos 82% do nosso livro, né? Então, logo nós começamos já a arrumar para a finalização aqui da nossa história, né? Lembrando